presentes, cumprimento aqueles que nos assistem em casa através da televisão. E nós teremos uma quinta junta muito interessante na data de hoje, um tema que eu diria que talvez seja o tema do ano, o tema mais palpitante do ano, sobre reforma política. E o nosso pensamento em trazer esse tema era justamente de tentar fazer com que a sociedade, que é de certo modo beneficiária, mediata dessa discussão, pudesse se aproximar e se tornar um participante imediato, porque como se trata de uma questão que se volta mais propriamente ao exercício do poder político, a sociedade não se sente tão participante. Então o objetivo que é o objetivo justamente da conta jurídica, é aproximar a sociedade civil de temas que são relevantes para a própria sociedade civil, né, de modo a democratizar a respectiva discussão. Então, hoje nós temos a alegria de receber como palestrantes o deputado Henrique Eduardo Alves, que é parlamentar desde a década de 70, do início da década de 70, né, e é presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, alguém de quem se espera justamente alguma manifestação sobre o tema, porque a questão está em discussão na Câmara dos Deputados, então é muito relevante para falar para o dia de hoje. Então, para que nós não percamos tempo, eu passo a palavra ao deputado Henrique para proferir sua palestra. Todos que comparecem a essa quinta jurídica aqui, aos nossos ilustres palestrantes, muito obrigado pelo convite. E eu quero dizer que, como presidente da Câmara dos Deputados, eu já recebi exatamente 4 convites para debater esse tema em 4 estados diferentes. E eu fiz por escrito uma resposta dizendo que, como presidente da Câmara, eu não quero usar, digamos, o poder que essa presidência pode ter para influenciar, ou para insinuar, ou para dirigir qualquer entendimento em relação a esse processo de votação de uma reforma política. Então, eu pedi desculpas, dizer que não poderia comparecer, que tudo aquilo que eu viesse a dizer poderia interpretar como uma torcida de uma direção ou outra, e eu tenho que ser o mais possível isento na condução desse processo. E, portanto, não compareci. Mas na hora que é o meu Estado me convocando, eu tinha o dever de comparecer. Então, venho aqui com muita alegria, porque não poderia faltar, por hipótese alguma, que direção que fosse um convite do meu Estado. Então, eu estou aqui de maneira muito tranquila, muito serena. Espero que a imprensa, né, só faça o registro por aqui, não registre para fora daqui, porque senão terça-feira eu chegar em Brasília é um inferno lá, que eu disse isso, eu disse aquilo, mas é o bônus e o ônus da função que eu exerço, né? Eu quero dizer aqui logo de entrada, de forma muito informal, você dizia que o termo mais palpitante do momento era até hoje, passou a ser os embargos infringentes. Superou em muito a reforma política, né? Eu até acompanhava até pouco tempo, e já que falei deles, vou dar só um exemplo aqui como é difícil, né, uma votação de um projeto como esse, mas são as coisas boas e reconheço que algumas falhas da democracia, mas tem algumas coisas boas, como por exemplo, as conquistas têm que ser pelo convencimento, pela construção de uma maioria. Na democracia você não pode impor aquilo que você quer por decreto, por nenhum tipo de imposição. A gente pode até errar ou acertar nessa condução, mas sabendo que está errando, acertando num processo democrático, você faz com a melhor consciência e com maior entusiasmo. E eu dou aqui um exemplo muito claro, numa comparação muito singela, doutor Eric, embargos infringentes, que é a interpretação de lei ou de um regimento, ou seja, interpretar o que está escrito, se vale, se não vale, se deixou de valer ou não, por 11 ministros, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, e lá está o placar, 5-5 vai para o voto de desempate. Eu estou falando aqui de 11 pessoas apenas, que discutindo a matéria, empate de 5-5 vai para o voto de desempate, numa interpretação de um texto.
Se vale, se não vale a pena, está ali escrito, não vale mais. Vocês imaginem construir, que não é interpretar, não é ler um texto e dar uma interpretação, é fazer uma reforma eleitoral com 513 parlamentares na Câmara e 81 no Senado. Compare um caso com o outro de maneira muito singela para ver a dificuldade. Se uma tese que está sendo interpretada, que está escrito, 11 ministros não conseguem construir a maioria, está pau a pau, 5 a 5, você imagina um plenário da Câmara e do Senado com 513 cabeças diferentes, com mais de 31 partidos, vai para 32, 33, 34. O Brasil vai alcançar esse ano ainda, se os 3 outros forem aprovados, 34 partidos políticos. Só na Câmara dos Deputados tem 20 com assento naquelas cadeiras ali, 20 partidos. Você imagina que é conduzir uma casa para construir maiorias envolvendo 20 partidos, 513 deputados, quando o Supremo não consegue, entre uns, interpretar um texto. Eu estou só mostrando a dificuldade. Mas, por outro lado, é o que é cativante, emocionante, é o processo democrático. Do embate, da discussão, do debate, do convencimento, do saber ganhar, do saber perder. Porque a democracia tem essas coisas. Você vai, você tenta, você luta, procura convencer a exaustão. Se você ganhou, tapinha nas costas, é uma maravilha, você é o melhor do mundo. Se você perde, aí a irritação, o ressentimento, é falar mal dos outros. Então, as pessoas que estão convivendo no ambiente democrático têm que ter essa ideia, como essência, que a democracia impõe regras de você saber ganhar e saber perder. Então, quero dizer logo aqui também de entrada que a reforma política, diferente de outros temas que você trata como empresário, como sindicalista, empresário da indústria, do comércio, em que muitas vezes você perde, divide a derrota com outros, você ganha e divide com outros. Quando você perde, então, é pai para tudo que é lado, né? Culpado tudo que é jeito. Mas neste caso da reforma política, só tem um único culpado, que somos nós parlamentares. Nós não podemos dividir essa responsabilidade e esta omissão com ninguém. Essa minha culpa eu faço por estar naquela casa há tantos anos e não ter conseguido eu votar uma reforma política. Essa culpa não transfiro a ninguém. Eu assumo como parlamentar e assumo como presidente daquela casa. A culpa é só nossa, exclusivamente nossa. Não temos tido poder de decisão, não temos tido competência para construir maiorias, e eu espero que antes de terminar este ano, a gente possa corrigir esse erro que é nosso, essa meia-culpa que é nossa exclusivamente. Tomara que a gente consiga. Mas há 2 temas naquela casa que eu presido que não se consegue chegar a essa maioria que a democracia impõe. 2 temas: reforma política e reforma tributária. A tributária é outro. O problema é que ninguém consegue chegar a um consenso. Por quê? Porque para fazer uma reforma tributária, redistribuir a riqueza nacional, direitos e deveres entre todos os entes federados, município, Estado e União, para chegar a uma reformulação, uma reconstrução, o novo pacto federativo que passe para a discussão da reforma tributária, alguém tem que ceder, alguém tem que conceder. Quando vai tirar da União, aí o mundo desaba. Quando mexe com os estados, querem mais. Quando mexe com os coitados dos municípios, eles são os primos paupérrimos da nação, aí é um desespero total. Mas bota na mesa, a União no discurso entende, compreende, estimula, na prática, zero. Os estados, na prática, querem mais. É direito deles. Estão todos ou quase todos quebrados, parados pelo país afora. Mas na hora de construir na mesa, não se avança. Então, a reforma tributária é como a reforma política. 2 temas que aquela casa, que a minha casa, não consegue ter competência e ter firmeza para resolver. Mas eu espero que a gente consiga, depois de tantas omissões nessas áreas, eu acho que a gente possa conseguir avançar neste ano. E eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu me elegi presidente da Câmara dos Deputados, e não foi fácil, porque os últimos presidentes da Câmara dos Deputados, meus companheiros,
é de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, porque são as maiores bancadas que puxam, portanto, esse poder mais próximo para si. Então não foi fácil ganhar aquela eleição, sendo de um estado pequeno. Eu sou o único representante do PMDB do Rio Grande do Norte, e tem bancadas com 70 deputados, com 60 deputados, com 50 deputados. Mas se eu cheguei lá, eu agradeço isso ao Rio Grande do Norte, que me deu essa oportunidade única na minha vida, e a maior, talvez, na minha realização como público. Eu cheguei com algumas metas definidas na cabeça, e ia procurar construí-las. Porque quem tem 11 mandatos, 42 anos naquela casa, eu não posso me imaginar saindo da presidência da Câmara e dizer: isto eu não fiz, mas outro que vier vai fazer. Como? Se você com 11 mandatos não fez, não teve essa consciência, essa força de fazer, por que o outro que virá com 2 ou 3 vai ter uma força maior? Então eu assumi comigo mesmo determinação de fazer algumas coisas importantes para o parlamento, para o Poder Legislativo. Foram 5 itens que eu me propus. Primeiro, reforma política, não consegui ainda. Marquei em abril, no entusiasmo do vencedor, presidente da Câmara, achando que estava com a bola toda, reforma política. Coloquei para votar, não consegui aprovar um item sequer. Eu ouvia que a coincidência de eleições era consensual. Quando botei para votar, não era. Fim das coligações, todos falavam. Quando coloquei para votar em abril, não era assim. Ou seja, me frustrei profundamente diante desse primeiro entusiasmo da reforma política. Depois parti para outras decisões, como, por exemplo, a apreciação dos vetos. Rapidamente, só um preâmbulo para vocês entenderem o mecanismo da dificuldade para chegarmos a decisões como a reforma política. Aquela casa, o Poder Legislativo, tem a obrigação de ser a última palavra do processo legislativo. O que acontece? O Poder Executivo, quando encaminha seus projetos, medidas provisórias, que recebem do Parlamento modificações, alterações, aperfeiçoamentos, quando volta para o Executivo promulgar, sancionar, o Executivo tem o direito de vetar isto ou aquilo. Aí o veto, pela Constituição, vem para o Parlamento, para apreciar aquele veto, se deve ser mantido ou não. Pois bem, há 12 anos, que o Poder Legislativo não aprecia um veto sequer do Poder Executivo. Por quê? Porque lá atrás, esse jeitinho brasileiro, que nesse caso foi um péssimo jeitinho brasileiro, o Congresso aprovou um projeto de resolução dizendo o seguinte: antes era como? Texto constitucional. Há o veto direito do Poder Executivo, que quando chega ao Parlamento, esse Parlamento tem 30 dias para a sua apreciação. Entrou, registrou no protocolo, 30 dias para o Parlamento se reunir e dizer vale o veto ou não vale o veto. O que é que o jeitinho brasileiro fez? Mudou esse projeto de resolução, e em vez de valer a entrada do veto, a carimbada do veto no Parlamento, passou a ser a leitura do veto. O prazo de 30 dias passava a contar a partir de que o veto chegasse, entrasse, se carimbasse e fosse lido. E há 12 anos não seria veto no Congresso Nacional. Era só não ler e o veto ficava. Ou seja, como era a determinação de 5 itens, nós aprovamos um novo projeto de resolução, voltando a ser como era. A Presidência da República, seja esta ou aquela e outro, vetou, direito seu, mas em 30 dias o Congresso Nacional tem que dar a última palavra do processo legislativo, qualificando e respeitando a reeleição do Legislativo com o Poder Executivo. Conseguimos. A outra luta e outro propósito meu para chegar à reforma não consegui, a apreciação de vetos conseguimos, as emendas impositivas. Muitos eu sei que têm distorções em relação a ela. Emenda impositiva quer dizer o seguinte: o parlamentar tem direito de colocar no orçamento uma reivindicação de um município, do estado do Rio Grande do Norte, do estado de Roraima, do estado de Rondônia, de uma passagemzinha molhada, de um pequeno córrego, de um posto de saúde, pleitos pequenininhos que não chegam às grandes mesas ministeriais por serem tão pequenos. E só chega
pela interlocução legítima do seu representante, levando ao orçamento da União. Essa é a primeira parcela da motivação das emendas. Quando ela chegou lá, aí vem o que acontece. Aí o líder do PMDB, 6 anos, o deputado dizia, líder, essa matéria o senhor quer que eu vote, é interesse do governo, nosso partido apoia, mas eu só voto se liberarem a minha emenda individual que está lá no Palácio para liberar, e não liberam. Aí eu tinha essa pressão. Aí lá ia eu para o Palácio, líder de uma bancada de 80 deputados. Lá ia eu para o Palácio mendigar, pedir pelo amor de Deus que liberasse a emenda de 100 mil, 50 mil, 200 mil do deputado. Até que o governo me dizia, aquele ou todos, só liberamos se votar isto ou aquilo no interesse do governo. Ou seja, era uma chantagem recíproca, não era só do executivo, não, era nossa também. Nós agimos errado quando dizíamos essas coisas, e o governo também agia errado quando colocava desta maneira. Conseguimos aprovar. Essa emenda que chega por esse canal legítimo, agora vai se tornar impositiva. O governo não vai mais dizer se libera, se não libera, querer saber se o carimbo é PT, PMDB ou PSDB ou DEM, não importa. Até porque podemos ser governo hoje, oposição amanhã, isso é um direito do parlamentar, da atividade do parlamento, de um orçamento que nós fazemos e que nós aprovamos. Esse toma lá da cá acabou, se Deus quiser, o resto da minha vida enquanto parlamentar, eu não quero mais ouvir falar nisso. Aquelas manchetes dos jornais, o governo libera 1 bilhão de emendas para votar projeto. Aquelas manchetes de jornais não existirão mais porque foi aprovado. Terceiro item, terceira proposta que eu consegui fazer, o voto aberto. O voto aberto. E aqueles males que vêm para o bem. Se não fosse a vergonha naquela votação, que foi o maior dano nesses 42 anos que eu vi o parlamento passar, viver e se marcar, foi aquela votação fatídica daquela quarta-feira. Mas foi um mal que veio para o bem. Quando aquele resultado desastroso aconteceu, de liberar um parlamentar, condenado criminalmente, transitado em julgado, preso, poder exercer o mandato de deputado, quando aquilo aconteceu, ele está na hora de eu colocar o voto aberto para tudo. E tomei uma decisão solitária e coloquei e aprovamos por unanimidade. Portanto, uma terceira conquista que eu pensava em fazer. A reforma política, é que eu não consegui, e a quinta que eu vou fazer, digo aqui em primeiríssima mão ao Rio Grande do Norte, até o fim do fórum privilegiado. Se Deus quiser, até o final desse mês, nós vamos colocar para votar o fim do fórum privilegiado para parlamentares. Essa é a quinta proposta que eu prometi a mim mesmo, que como presidente da Câmara eu gostaria de fazer. Então, diante disso, nós chegamos à reforma política. E agora vamos atacar esse assunto de maneira muito clara. Eu recebi anteontem, na presidência, a comissão da CNBB, com todo o respeito, a outros advogados também, o seu presidente nacional, com todo o respeito, e me entregaram uma proposta de projeto político. Me entregaram com 100 parlamentares assinando, não sei quantas mil assinaturas, de um projeto pronto e acabado. Eu criei uma comissão, um grupo de trabalho, para até outubro apresentar uma proposta. E eu ouvi a palavra deles, da CNBB, com todo o respeito, da OAB, com mais respeito ainda, todos eles dizendo, nós somos a sociedade brasileira. Nós estamos aqui falando em nome do povo brasileiro, quer dizer, nós parlamentares votados, zero. A sociedade, eram eles, não éramos nós. E eu fiz lembrar a eles, com todo o respeito também, que eu me sentia representante da sociedade do meu Estado. Que ali, naquela casa, estavam todos os parlamentares, bem ou mal, certo ou errado, se corrija na eleição seguinte, todos carimbados pelo voto popular. Então era importante que essa premissa de respeito à Constituição Democrática, dos poderes, a sua harmonia, a sua independência, os seus deveres e os seus direitos. Mas entregaram a proposta. Nós estamos remetendo ao grupo de trabalho, para que esse grupo possa, até agora, no início de outubro, finalizar uma proposta de reforma política para que ele possa votar. E o que eu ouvia era só uma frase que virou chavão: a manifestação das ruas. A manifestação das ruas. E eu confesso aqui com toda a franqueza, a manifestação das ruas que eu ouvi, o item da reforma política eu não consegui ver em um cartaz.
Eu vi até um cara querendo anunciar a venda do Monza. Eu quero vender meu Monza. Mas cartaz, reforma política, eu não vi. Eu não vi reforma política como prioritário do movimento popular importante de junho. O governo que depois tentou jogar esta pecha no parlamento para fugir da responsabilidade que o povo queria nas ruas, melhor serviço da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade, qualidade de vida. Mas, de qualquer maneira, a reforma política, independente das ruas, é obrigação nossa, tinha sido uma missão nossa e agora é mais do que nunca obrigação nossa. Até porque manifestação das ruas, em junho, importante, inesquecível, marcou o Brasil, mas nós temos essa todos os dias naquela casa lá. Sabem quantas mil pessoas passam por ano na Câmara e no Senado? Quantas mil pessoas vão todo ano à Câmara e ao Senado? 190 mil pessoas. A Câmara recebe por dia 5 a 6 mil pessoas todos os dias estão na Câmara dos Deputados, das comissões, do plenário, dos gabinetes, dos corredores, em tudo que é canto. E eu fui descobrir agora que o ABIX, o alvará de funcionamento daquele prédio, há 20 anos não se tem. Há 20 anos o Corpo de Bombeiros não pôde dar o ABIX, o alvará de funcionamento daquele prédio da Câmara dos Deputados, porque impõe regras, quantidade de pessoas, e nunca essas regras foram cumpridas. As galerias que você conhece, Eric, do plenário, lá no alto, cabem 400 pessoas, 400. Por tolerância, com a segurança imaginária, vamos deixar 300 pessoas. Quando eu fui ver as regras que a casa não vê há 20 anos, o Corpo Bombeiro dizia que aquelas arquibancadas, por serem muito verticais, que tem só 2 saídinhas de entrada e saída, cabe no máximo, por segurança para a necessária fuga que precisar, 200 pessoas. 200. Nós achávamos que era 300. E o número era 400. Então, ou seja, aquela casa que tem tantas regras, tem que ser exemplar no cumprimento das regras, ela tem que fazê-las cumprir. Agora, a imprensa me pergunta todo dia, essas 9 pessoas estabeleceram agora, só pode tantas pessoas para lá, para lá, os senhores não estão fechando a casa do povo brasileiro? Só pergunto isso a mim, o senhor não está cerceando a manifestação do povo brasileiro? Essa aqui não é a casa do povo brasileiro? Lá já invadiram índios, invadiram, quer dizer, o plenário. Semana passada, ou retrasada, foi a PEC 300, policiais, invadiram o plenário. Eu estive há 6 meses ou 4 meses nos Estados Unidos, com o presidente da Câmara do Brasil, para visitar um plenário que não estava funcionando. Eu queria só ver como era a estrutura do plenário, onde é que se equalizava a imprensa, como é que eram os compartimentos. Teve que aguardar o licenciamento, vir uma pessoa, não sei de onde, nos conduzir até lá, nos colocar por alguns minutos sentados em algumas cadeiras lá na arquibancada da galeria, para ver como é que era o plenário do parlamento americano. Então é assim em todos os parlamentos do mundo. Aqui no Brasil não. Tem que abrir, tem que deixar, tem que vaiar, tem que fazer o quê. Não pode ser assim. Nós temos que ter regras, ordem, respeito até as pessoas que trafegam lá. Então, essa é a casa que está pronta, eu espero, para agora votar uma reforma política. Esse projeto está sendo construído. Eu tenho aqui alguns itens que o grupo de trabalho está fazendo. Aquela história de plebiscito, para lá, plebiscito para cá, aquilo foi uma pura demagogia. As pessoas que pregavam um plebiscito sabiam que era inviável a partir da hora que o TSE disse para fazer o plebiscito, eu preciso, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, eu preciso de 70 dias para organizar o plebiscito. E depois ela disse a mim que a rigor era 90. Mas para não parecer uma vontade, reduziu para 70 com muito risco. Então, para valer um plebiscito do povo se manifestasse, para o que poderia valer para a eleição do próximo ano, o TSE exigiu um prazo de 70 dias. Isso a partir de agosto. Então, como é que a gente ia, em 30 dias de agosto, para depois chegar a setembro, estourar outubro, o TSE poder fazer, como é que você ia juntar 30 partidos, 513 deputados,
81 senadores e preparar os itens do plebiscito que vai de tudo que é jeito. Agora o PT encaminhou com 6 itens. Semana que vem, 6 partidos vão encaminhar com 25 itens. Até o parlamentarismo, o presidencialismo vem dos itens para o plebiscito. Ou seja, é inviável, é demagógico, é irresponsável, não é verdadeiro você falar que poderia fazer o plebiscito para valer para 2014. Não tem como fazer. Ou tem, não obedece à Constituição, não obedece à dualidade, não obedece às regras, se descumpre as leis, mas não é assim que se constrói, que se faz forte uma democracia. Se ela está imperfeita, vamos corrigi-la, mas o primeiro item é respeitá-la. Então nós criamos um grupo de trabalho e em outubro eu vou levar para votar no plenário da Câmara dos Deputados o que for possível, o que for real, o que for realista. E algumas coisas nós já estamos aqui, e eu vou concluir deixando alguns itens, porque eu acho que o importante agora é ouvir as perguntas e encaminhar respostas. A senhora está pronta já aí, como cai com isso? Ok. Então, veja bem, alguns itens que já estão sendo tratados por esse grupo de trabalho e que, inclusive, já foram aprovados na preliminar. Primeiro, o fim da reeleição para cargos executivos. Eu acho que essa é uma proposta que, pelo que eu estou ouvindo do grupo de trabalho, que tem participação de todos os partidos, pode vingar. É o fim da reeleição para cargos executivos. Uma experiência que foi adotada e que aqui é contestada, é questionada, mas é essa tendência de uma reforma aprovar. A coincidência de eleições em 2018. A coincidência de eleições. Por que isto? Com eleição a cada 2 anos, o que é que acontece na prática? Na teoria, tudo bem, o povo vota mais, poder ter eleição todo ano. Esse discurso é uma maravilha. Quanto mais eleição melhor, todo ano melhor, cada vez melhor. Isso, na teoria, é uma maravilha. Na prática, o que é que acontece a cada 2 anos? Vai acontecer no próximo ano. Quando começar janeiro, quando o carnaval passar, né? Quando o carnaval passar, o que é que vai acontecer? A pressão, a fiscalização, a denúncia, procedente ou não, vai criar um clima de que o governo federal não pode mais repassar nenhum recurso para nenhum Estado, não pode fazer convênio mais com nenhum Estado, com nenhum município, porque estará ajudando os seus aliados, os seus parceiros e os seus interesses eleitorais. Aí a máquina federal para, o Estado para também, porque não pode ajudar os municípios que vai ser acusado de estar ajudando prefeitos da sua base eleitoral, ou seja, paralisa o país, o Estado, o município, todo o ano de eleição. Para em março, só retoma em novembro, que ainda tem o segundo turno. Então é um ano que se perde praticamente. Então isso acontece a cada 2 anos, invariavelmente. Então a coincidência de eleições, embora tenha também imperfeições, que você vai misturar uma eleição nacional com o seu temário, com a eleição municipal com o seu tema local, mas talvez seja um mal menor daquilo que a democracia propicia construir. Ideias que possam construir uma maioria pelo convencimento. Então essas 2 teses praticamente já estão aprovadas na essência, digamos, desse grupo de trabalho. Outros itens que estão para ser discutidos na próxima quinta-feira para ir ao voto do grupo de trabalho. O grupo de trabalho de 14 pessoas. Para depois levar um colégio de líderes de quase 20 líderes. Para depois levar um plenário de 513 cabeças pensantes. Né? Os próximos itens. A extensão dos mandatos eletivos, se de 4, 5 ou 6 anos de duração. Porque alegam se não vai ter mais a reeleição, o mandato de 4 anos seria muito pouco para um Poder Executivo se organizar, planejar e administrar com eficiência. A tendência é que se amplie para 5 anos. Aí vem um problema. Você pensa que é uma solução, vem um problema. Se você alongar o mandato de todos para 5 anos, sem reeleição, e aí envolve parlamentar e executivo também, o que é que você faz com o Senado que é de 8? Hoje é 4 deputados e 8 senadores. Nós, você passa 5 anos para parlamentares, você tem que passar o Senado para 10, porque essa reforma tem que passar no Senado. Eu quero ver um senador só, nem o nosso querido Garibaldi, chega lá, apertar o botão e reduzir para 5 anos o mandato de senador. Não faz. Não faz.
Jesus que descesse da terra na hora da votação, chegasse perto do nosso Garibaldi, aquele quase santo também, Gari, vota aí, ele não votaria, ele não vota. É difícil o senador reduzir o mandato de 8 para o mandato de 5. Então eu estou defendendo, aí eu estou tentando conduzir para que se mantenha os 4 anos para todo mundo, 8 anos para o Senado, sem eleição. Mas é um tema que vai mobilizar muito a dinâmica, né, e a emoção no plenário da Câmara dos Deputados. Fidelidade partidária. Eu sou a própria cópia ao vivo e a cores da fidelidade partidária. Eu estou há 43 anos na vida pública, só conheci um partido da minha vida. Eu posso ter muitos defeitos, tem certamente quem não os tem. Tem os meus e muitos. Mas uma qualidade eu tenho, que é a alegria e a honra desse patrimônio da coerência e da fidelidade a um partido. Não é fácil no Brasil que eu vivi, que eu vivo, vocês terem 43 anos de vida num só partido. E olha que eu já tive de cima, já tive de baixo. Meu pai foi castrado, meu pai foi ministro, eu conheço os dois lados da moeda. Conheço o balcão de cá, o balcão de lá. O que é ser governo e o que é ser oposição. O que é estar bem e o que é estar mal. O que é estar de cima e o que é estar de baixo. O que é estar recebendo tapinha nas costas e as pessoas mudando de calçada para não lhe cumprimentar. Como eu vivi meu pai caçado aqui pela Revolução. Então eu sei o que é. E prezo muito a fidelidade partidária. Eu acho que o sujeito, quando vota num sujeito, um palanque, com a cara do seu partido, com a bandeira do seu partido, com adesivo, tudo que é lado. No palanque dos caras é adesivo, só volta na testa. O cara se elege, depois chega lá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, muda para cá. Isso denigre a democracia e os partidos que são sustentáculos dessa democracia perene, ou pelo menos por um longo tempo. Então a fidelidade partidária nós queremos impor. O sujeito se elege, ele tem que cumprir o mandato naquele partido. Se quiser sair, saia do partido, mas você perde o seu mandato. Com apenas uma exceção. 6 meses antes da eleição, se o senhor já acaba casamento, acaba tudo, por que essa coisa ser desse jeito tão inflexível? É durante o exercício do mandato. Você, para exercer o seu mandato, se você mudar de partido, você perde o seu mandato. Agora, 6 meses antes da eleição, ou até 4 meses, ou 3 meses, você tem uma janela para, se por acaso, você se indispor com o chefe do seu partido. Você pertence a um partido no Rio Grande do Norte, eu sou aqui presidente do PMDB. Aí também tem um deputado se dispõe por alguma razão, então, aí um persegue o outro, aí o cara quer se livrar, quer ter direito a procurar opções, já exerceu o mandato quase todo. Então, uma janelinha de algum período para que ele possa ter o direito a aspirar uma mudança provisória, emergencial, por alguma grave incompatibilidade que venha ameaçar o seu futuro político. Então, você abre uma janela por 3 meses ou 4 meses e vai ser muito difícil ela ser aberta, porque o jeito não vai sair a 3 meses da eleição, deixando todo o seu partido, toda a sua história, toda a sua base, para se arriscar numa aventura. Só se for um caso que realmente se justifique de forma muito consistente. Então é possível que passe de forma muito vigorosa a questão da fidelidade partidária com essa janela de um prazo muito curto, nesses casos especialíssimos. Vamos discutir ainda o voto obrigatório, se deve permanecer ou não, está em aberto. Financiamento público. Essa é a questão, vamos deixar por último, porque é a mais difícil. Porque eu ouço pessoas dizerem financiamento público é uma bandeira, é um discurso facílimo. Financiamento público, acaba dinheiro privado, tudo bem. As campanhas não poderão continuar. Há abuso de extorsões de tudo que é lado. Há uma influência nociva, poderosa, distorcida do poder econômico. Tudo isso nós concordamos. Agora, financiamento público tem que ter a coragem de explicar o que é isso. Já se tem uma ideia, se perguntar ao povo o que é que você acha de ter dinheiro público para eleger vereador, deputado, senador, governador, prefeito? O que diria o povo brasileiro se consultado num plebiscito ou num referendo, como será? O que ele acha da União financiar com o recurso do povo brasileiro a eleição de todo mundo? Você imagine todos os vereadores terem dinheiro para sua campanha. No Brasil inteiro.
não são os eleitos, os candidatos, quantos mil, milhares. Quanto vai ser esse financiamento público? Bilhões. Mas como? Não tem para saúde, não tem para segurança, não tem para educação, não tem para mobilidade urbana, não tem para o ir e vir, não tem para cidadania, vai ter para eleger político. Imagine o que isto vai desabrochar na hora que for proposto ao povo brasileiro. Mas o discurso é uma maravilha. Para falar é uma hora, a pessoa enche o peito. Financiamento público. Mas na hora da realidade, porque não fazem as contas e não estão tratando o assunto, a meu ver, com seriedade e com objetividade. Mas de que maneira faremos, não sabemos. Até porque, é bom que se saiba, hoje já há financiamento público. Aqueles horários eleitorais, o doutor Alex sabe muito bem, que as televisões cedem aos partidos, aquilo tudo é pago. Os partidos têm a renúncia do imposto de renda que deveriam pagar. Eles descontam do que pagariam o imposto de renda, aquilo em tabela cheia. Em tabela cheia. Quanto vale 10 minutos da Rede Globo para o programa do PMDB? Quanto vale na campanha eleitoral 3 minutos para o DEM na campanha eleitoral? Quanto vale? Em tabela cheia, horário nobre. Aquilo ali, as empresas de televisão podem descontar daquilo que teriam pagado dos seus impostos. Então já há um financiamento público. O que nós temos que ver é o privado. De que maneira ele pode dar dinheiro ao deputado, depois ficar cobrando do deputado as obrigações, as contrapartidas. É isso que nós temos que eliminar, fiscalizar e organizar. Perfeição não haverá. O melhor nós teremos que fazer. Então eu deixo aqui essas ideias e me coloco aqui inteiramente à disposição. Não tenho constrangimento de fazer nenhuma pergunta, porque quem vem para um debate como esse, vem de peito aberto para ouvir o que gosta e ouvir o que não gosta. Eu quero tirar do meu Estado a verdade que o meu Estado pensa sobre a reforma política, para que eu possa lá, de maneira discreta, que eu tenho que ter dizendo nesse processo, mas tentar contribuir para interpretar o que pensa o meu Estado a respeito desse tema. Me coloco aqui inteiramente à disposição, faço as perguntas que quiserem fazer sobre qualquer tema, que eu estou aqui e vim aqui para responder e esclarecer, e muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao deputado Henrique Alves, reitero, pelo comparecimento, mas também pela esclarecedora e inédita palestra sobre o tema, inclusive quanto à introdução de alguns temas que deverão ser tratados muito em breve no Congresso. Por condição de magistrado, eu já gostaria de elogiar pela introdução do tema do fim do foro privilegiado, que é uma demanda antiga para a afirmação da jurisdição democrática no país. Então, quero dizer a Vossa Excelência que a Justiça Federal fica muito contente com a introdução desse tema na agenda. E já lhe digo que haverá sim muitas perguntas, né, já lhe repasso que chegaram. Quero dizer que Vossa Excelência pode, porque quero dizer que Vossa Excelência bateu todos os recordes em termos de número de perguntas na história da Quinta Jurídica que existe desde o ano 2004.